Então, olha só, que linda essa passagem aqui, que nós vemos lá no livro A Caminho da Luz, falando sobre a vinda do nosso Mestre Jesus. O que mais que nós vamos encontrar aqui? Lá ainda, quando trata sobre as religiões, quando nós lemos a Gênese de Allan Kardec, ele fala que todas as religiões tiveram seus reveladores, e esses, embora estivessem longe de conhecer toda a verdade, tinham uma razão de ser providencial, porque eram apropriadas ao tempo e ao meio em que vivia, ao caráter particular dos povos a quem falava, aos quais eram relativamente superiores. O que ele quer dizer com tudo isso aqui? Que esses reveladores que trouxeram esses ensinamentos tinham uma missão de levar essa mensagem desse Deus, desse entendimento de que era preciso entender esse Deus único e qual era a melhor maneira de entregar uma oferenda, quando Jesus nos diz que antes de entregar a tua oferenda, antes de fazer a tua prece, reconcilia-se com teu irmão enquanto está a caminho com ele. Então, essa mensagem de entendimento, eram apresentados de acordo com o estágio evolutivo daquele povo. Por isso que ocorreu essa evolução no pensamento religioso. Ao pouco nós fomos entendendo as máximas de cada período, de cada entendimento dessa evolução. E quando chega essa terceira revelação com o Espiritismo, nós começamos a entender que o Espiritismo é a ciência, e a ciência se completam, olha só, reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos físicos. E só pelas leis materiais, na matéria, ao Espiritismo sem a ciência faltaria o apoio de comprovação. Então, a ciência precisa, sim, da matéria, né? O Espiritismo precisa da matéria. A ciência e a religião, elas não podem caminhar separadas. Tem que ver essa união, porque provém de um mesmo Deus, soberanamente justo e bom. Então, o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar os fenômenos só pelas leis materiais. Ao Espiritismo sem a ciência, faltaria apoio de comprovação. Precisa também o Espiritismo da ciência, porque precisamos da comprovação. Olha só, então, por isso que se completam. É esse o entendimento. É esse o que a gente começa a entender como ocorreu essa evolução, esse processo evolutivo. E para a gente relembrar aqui, sempre é bom, né, a gente relembrar uma questão, a 621, lá do Livro dos Espíritos. O que diz a questão 621? Se nós formos lá, pegarmos essa questão do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma passagem, uma pergunta, e olha só, uma das perguntas mais significativas do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é curta. Na consciência. Olha só, na consciência. E aí, Sandro, então por que teve todo esse processo evolutivo? Por que teve essa evolução no pensamento religioso? Já que estava tudo na nossa consciência, essa ideia do Deus. E aí,